bem-vindos ao canal Direito e Reto. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Tiago Malerba, da disciplina de Direito do Trabalho. E hoje vamos começar um vídeo de uma série onde eu vou tratar dos direitos sociais, mais específico, os direitos fundamentais do trabalhador. Aqueles que estão elencados lá no artigo 7 da Constituição Federal e todos os seus incisos. Como são muitos, teremos uma série de vídeos. Hoje eu vou tratar apenas alguns deles, os iniciais. E vamos dando a sequência. Então, vamos lá, pessoal? Então, o que nós temos no artigo 7 da Constituição Federal? Vamos para uma breve leitura dele? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social. Ou seja, nós já temos a Constituição Federal trazendo para a gente uma diretriz, ou seja, uma base constitucional do que serão ou de quais serão os direitos do trabalhador brasileiro. Daquele trabalhador tanto urbano como rural, e esses que visem a melhoria de sua condição social são aqueles trabalhadores avulsos. A Constituição Federal também previu uma série de garantia, uma segurança para esses trabalhadores. Então, gente, temos o que? Lembram da graduação? O princípio da proteção, que é aquele primeiro que a gente aprende a respeito do ordenamento jurídico trabalhista ou da legislação trabalhista brasileira, que ela visa principalmente proteger o trabalhador, assim como também ela protege o empregador. Mas a legislação trabalhista, ela visa proteger a relação de emprego acima de tudo. E dessa forma, protege o trabalhador. Então, vamos lá. O inciso 1 dela. O que nós temos no inciso 1 do artigo 7? Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Ou seja, como eu expliquei, aqui nós temos uma diretriz protegendo a relação de emprego. E mesmo a Constituição Federal já prevê que a legislação complementar ela deve trazer verbas indenizatórias, verbas compensatórias e outras formas para garantir a segurança do trabalhador. Ou seja, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Aqui, gente, não está querendo falar que o empregador não pode mandar o trabalhador embora. Porque ele tem essa liberdade de demitir quando ele quiser. Porém, essa demissão deve ser justificada. Caso ela não for justificada, para que seja garantida a proteção, para que seja garantido um mínimo necessário, o mínimo de padrão de vida para o trabalhador, ele terá que arcar com algumas consequências. E aquela coisa, essa legislação complementar, essa lei complementar que o artigo 7, que o inciso 1 do artigo 7 traz para a gente, nós temos o quê? A CLT. E essa proteção está lá naquele artigo famoso, que a gente usa muito nas reclamatórias trabalhistas, principalmente, que é o artigo 477 da Constituição. O artigo 477 da CLT. O próprio artigo 477, no seu caput, ele já traz a proteção ao trabalhador. Vamos dar uma olhada nele? Cadê? Vamos lá. Artigo 477. Ele está no capítulo 5, que fala da rescisão. É assegurado a todo empregado, não existindo
prazo estipulado para a terminação do respectivo contrato, e quando não haja ele dado motivo para a cessação das relações de trabalho, o direito de haver do empregador uma indenização paga na base da maior remuneração que tenha percebido na mesma empresa. Ou seja, na maior remuneração é a última, porque a gente tem aquele princípio da irredutibilidade do salário. Ou seja, não tem como colocar essa multa com o primeiro salário do trabalhador. Estaria regredindo, ou seja, essa regressão prejudicial não pode. A gente já vai falar dela. Mas então, gente, a gente vê que no caput aqui do 477, nós temos essa proteção contra a despedida arbitrária. E depois, o decorrer do 477 vai trazer uma série de informações mais detalhadas a respeito do não cumprimento, do atraso no cumprimento, o prazo que o empregador tem para efetuar o pagamento dessas verbas rescisórias e verbas indenizatórias. Então o 477 ele traz tudo isso daí para a gente. Além também, o 478 também tem alguns detalhes a mais a respeito disso. Mas aí em uma matéria mais específica, quando a gente for falar especificamente dessa matéria, que aí será uma aula só para ela, aí a gente trata mais a fundo disso. Beleza? Qualquer dúvida também, deixa aí nos comentários que a gente vai estar respondendo. O inciso 2. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Ou seja, gente, vamos lá. Mais uma vez, o princípio da proteção. Então vocês estão vendo a importância que esse artigo tem? Para você que é concurseiro, para você que está prestando a prova da OAB. Então, gente, foquem, conheçam esse artigo de cabo a rabo, porque esse artigo ele é muito importante. Ele te dá uma diretriz muito grande, certo? Então vamos lá, ó. Mais uma vez, o princípio da proteção. Ó. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Ou seja, o que nós temos aqui? O desemprego involuntário, certo? É aquele desemprego que o trabalhador não previu, é aquele que aconteceu violando, digamos dessa forma, o inciso 1. Entenderam? Ou seja, o próprio legislador, quando ele trouxe esse texto de lei para a gente, ele já trouxe dessa forma, já para mostrar a proteção ao trabalhador, a proteção à dignidade do trabalhador e a proteção também à dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios constitucionais. Então vocês estão vendo como os princípios também são muito importantes? E essas coisas na hora da prova ajudam e ajudam muito. Então, vamos lá. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Isso daqui é aquela que trata quando o trabalhador ele foi demitido sem a justa causa ou sem ter dado motivo para isso, ou seja, sem ele ter pedido a demissão. É aquele desemprego involuntário, é aquele desemprego que o trabalhador não está esperando. É aquele que ele não esperava, ou seja, pegou ele de surpresa. Então ele faz jus a esse benefício, que é um benefício previdenciário temporário. Gravem bem a palavra temporário, porque ele é um benefício que vai ficar só até que o trabalhador ele consiga se recolocar no mercado de trabalho ou se reestruturar. Então ele pode ir de 3 até em média 5 meses. O mais comum são de 3 meses, que é aquele período que o trabalhador vai receber esse benefício. Existem algumas situações na qual o trabalhador não tem direito a esse benefício, mesmo que ele seja mandado embora sem justa causa. Por exemplo, aquele trabalhador que tem uma segunda fonte de renda comprovada.
Por exemplo, ele tem uma pequena empresa ou ele tem uma microempresa na qual ele não trabalha, ele apenas administra, porém ele trabalha, ele é empregado, registrado, CLT, tudo bonitinho, carteira de trabalho, em outra empresa. Aí ele perde o emprego nessa empresa, ele é mandado embora sem justa causa. Dessa forma, o que vai acontecer? Ele não vai poder receber o seguro-desemprego, ele não vai poder dar entrada no seguro-desemprego, ele não terá o direito ao seguro-desemprego por conta de que ele possui uma segunda fonte de renda, ou presume-se que ele suponha essa fonte de renda, na qual será suficiente para garantir o seu sustento até que ele se recoloque ao mercado de trabalho, se for de interesse dele. Ou aquele trabalhador que receba um segundo benefício. Aquele trabalhador que esteja recebendo um segundo benefício. Isso acontece muito, é muito comum, daquele trabalhador que ele é aposentado, ou seja, ele recebe a aposentadoria do INSS e ele continua trabalhando, porque ele pode, não é porque ele aposentou que ele vai parar de trabalhar. A maioria faz isso, mas muitos continuam trabalhando. Então, se ele já recebe essa aposentadoria, se ele já recebe esse benefício, então ele não vai fazer jus, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego, porque ele já tem um benefício, e um benefício previdenciário permanente, digamos assim. Então, esse temporário, ele não terá direito. E existem algumas situações onde as pessoas podem receber o seguro-desemprego a fim de se reajustarem também, não sendo uma causa de uma demissão sem a justa causa, digamos assim. Já falei que o trabalhador que pediu a demissão não pode, porque o legislador vai entender, o próprio INSS vai entender que se ele pediu para sair daquele emprego, ou ele tem alguma outra fonte de renda, ou ele tem um outro emprego já em vista, então, como ele deu causa àquele término do contrato de trabalho, ele não vai ter direito de receber o seguro-desemprego. Agora, existem algumas situações que são, por exemplo, aquele pescador artesanal, ou seja, aquele trabalhador que vive da pesca, como muitos chamam aí, o pirangueiro, né? É aquele trabalhador que ele tem aquela pesca artesanal como meio de vida. No período da reprodução dos peixes, ele tem direito a uma espécie de seguro-desemprego, que na verdade ele é chamado de seguro-defeso, que ele vai receber naquele período da reprodução dos peixes daquela região que ele faz a pesca. Um outro caso também, aquele trabalhador que fora recentemente resgatado do trabalho escravo ou o trabalho análogo ao escravo. Aquele que foi resgatado dessa situação, ele também vai ter direito ao benefício do seguro-desemprego. Aí a questão do tempo vai depender, eu não tenho como trabalhar em cima desse cálculo agora, mas ele também tem esse direito, porque ele foi resgatado de uma situação a qual ele vinha sendo humilhado, ele vinha sendo colocado, submetido a condições sub-humanas de trabalho. Também tem direito ao seguro-desemprego. Beleza? Então agora vamos lá para o inciso 3, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou o FGTS. O FGTS ele é uma série de recursos, ou seja, ele é um recurso na qual o empregador deve depositar em uma conta vinculada referente àquele contrato de trabalho que o trabalhador tem com ele. Ou seja, a conta vinculada da FGTS ela é vinculada ao contrato de trabalho. Entenderam? Então, se você possui 2 contratos de trabalho, você deve possuir
duas contas de FGTS, duas contas vinculadas de FGTS. É por isso que ela é chamada de conta vinculada, porque ela é vinculada ao contrato de trabalho do empregado e empregador. E quem recolhe os 8% referente, salvo se for o caso de aprendiz. O aprendiz quanto que é, gente? 2%. Tem lá na própria lei da FGTS, também na própria legislação do aprendiz. O aprendiz é aquele trabalhador de 14 a 24 anos, né? Mas aí também nós teremos uma aula mais detalhada sobre isso. O FGTS, então, gente, se a pessoa possui 1, 2, 3 contratos, ela vai ter uma, duas ou 3 contas vinculadas. Por quê? Cada contrato vai gerar algumas situações a respeito daquele FGTS ou daquela conta. Então, por exemplo, eu tenho lá em uma faculdade que eu dou aula para graduação, eu tenho um contrato registrado, carteira de trabalho, tudo bonitinho conforme manda a legislação. Em uma outra instituição eu dou aula para cursos técnicos. Técnica em segurança no trabalho, técnica em eletrotécnica, técnica em meio ambiente, enfim, cursos técnicos. Nessa daí eu tenho um outro contrato de trabalho na minha carteira. São contratos que andam paralelos, andam juntos, mas são contratos separados. Então, para a instituição do ensino superior, eu tenho um contrato de trabalho. E na instituição de ensino técnico, eu tenho um outro contrato de trabalho. Então, digamos que a instituição do ensino técnico se extingua, ou eles não precisem mais de mim. Os cursos passem a ser EAD ou alguma coisa desse tipo, e eles chegam e falam: professor, não precisamos mais de você. Tchau. Então, todos os meus benefícios, todos os meus direitos, o FGTS que eu vou ter direito a sacar, a multa de 40% sobre o saldo do FGTS que eu vou ter direito, é em cima dessa conta vinculada. A conta da universidade, ela irá permanecer intocada. Ela não sofrerá, a não ser que eu seja mandado embora também da faculdade. Aí eu vou utilizar ela para isso. A questão do saque do FGTS. Ele pode ser executado em algumas hipóteses. A principal que todo mundo conhece, demissão. Fui demitido sem justa causa. Extinguiu a empresa, fui demitido. Extinguiu minha categoria, eu fui demitido. Vou sacar o FGTS. Agora, existem algumas que estão lá na lei do FGTS, no artigo 20, mais especificamente dessa lei, que permitem o saque do FGTS, mesmo você ainda estando em relação de emprego. Vamos lá dar uma olhada? Então a gente tem lá, ó, o artigo 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações. Eu não vou trabalhar todas elas aqui agora, porque senão fica muito extenso. Mas vou dar só uma pincelada em cima delas. Temos a primeira. Despedida sem justa causa. Extinção da empresa ou fechamento de filial ou agência. Aposentadoria concedida pela Previdência Social. Ou seja, o trabalhador aposentou por tempo de serviço, ele pode sacar o FGTS. Aquisição de moradia própria. Quando o trabalhador permanecer por 3 anos sem contribuir para o FGTS, ou seja, aquele trabalhador que faz 3 anos que ele não contribui mais para o FGTS. Foi trabalhar avulso e não tem vínculo nenhum mais. A conta ficou parada. Ele pode sacar. Aquele trabalhador que seja ou tenha alguém na família que seja portador do HIV. Aquele trabalhador que esteja ou tenha alguém na família em estado de doença terminal. Necessidade pessoal que decorra de desastre natural. E aquela situação que o trabalhador precisa de dinheiro para adquirir uma prótese, tanto para auxílio como para substituição de membro amputado ou de sequela,
para que ele possa se locomover. Então, nesses casos, ele pode sacar o FGTS. Aí vem a pergunta, que eu falei lá atrás, né? Mas, professor, e a multa dos 40% do FGTS, então? Se o cara for mandado embora, 40% de 0 a 0, porque o cara sacou o FGTS? Não. No caso, a multa de 40%, ela recai sobre o saldo que foi depositado pelo empregador naquela conta vinculada. Ou seja, eu posso ter sacado e utilizado o meu FGTS, mas quando ocorrer a demissão sem justa causa, se ela ocorrer, esses 40% serão sobre o saldo que aquele empregador depositou naquela conta. Então minha conta pode estar zerada porque eu precisei movimentar o FGTS, mas os 40% serão calculados sobre o que aquele empregador já depositou. Belezinha? Então vamos lá. O último inciso de hoje eu vou falar do salário mínimo. É o famoso salário mínimo federal que todos conhecem, né? Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. É lindo esse inciso, né? E é muito importante. Por quê? Ele trata da unificação do salário mínimo. Ou seja, para evitar a exploração de trabalhadores, para evitar problemas com isso, o legislador trouxe para a gente um salário mínimo unificado, um salário mínimo de nível nacional, um salário mínimo onde, em qualquer lugar, em qualquer ente da federação, você receba a mesma porcentagem, ou seja, você receba o mesmo valor, que é aquele valor que ele é reajustado normalmente, esses reajustes periódicos que a própria lei traz, ele sempre é reajustado entre os 3 primeiros meses do ano. Ultimamente, inclusive, tem sempre sido feito já no primeiro dia do ano, né? Já no começo, no dia 1º de janeiro, já passa a vigorar o novo salário mínimo. E essa questão que ele traz para a gente de sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Aí muita gente se pergunta, então quer dizer que a pensão alimentícia não pode usar o salário mínimo? Pensão alimentícia pode. Ou seja, essa vedação é para qualquer fim. Temos inclusive uma súmula vinculante que trata disso, que é a súmula 4 do STF, que ela coloca que as obrigações alimentícias, elas podem sofrer essa vinculação. As que não podem sofrer essa vinculação são as obrigações que não têm caráter alimentício e que não têm caráter salarial. Beleza? Por exemplo, o que não tem caráter alimentício e não tem caráter salarial, um aluguel. Eu não posso fazer um contrato de aluguel colocando o valor do aluguel lá, um salário mínimo. Porque aí essa vinculação vai tornar o aluguel abusivo. Vai tirar o poder aquisitivo do salário mínimo. Por quê? Aumentou o salário mínimo a fim de melhorar o padrão de vida do trabalhador. Aí, consequentemente, já aumenta o aluguel em um salário mínimo ou na porcentagem. Ou seja, equiparou, ficou mais do mesmo. Ou seja, ficou a mesma coisa. Então, essa vinculação do salário mínimo não pode acontecer, porque aí dessa forma viola aquele princípio constitucional que a gente trabalhou lá atrás, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Entenderam? Então, gente, a questão que eu tinha para trabalhar com vocês por hoje foi essa. Trabalhamos então do artigo 7 da Constituição Federal, os incisos 1, 2, 3 e 4. Eu vou disponibilizar depois aí embaixo um link para o Drive onde vão estar os materiais. Fiquem à vontade para pegar, beleza? Dúvida, sugestão, deixa aquele teu joinha aí e coloque nos comentários aqui do vídeo, que eu vou estar respondendo todas elas. Sugestão, me ajude a ajudar você.
me ajude a melhorar o canal, a melhorar o que nós temos aqui. Logo mais eu vou estar colocando os próximos incisos e a gente vai trabalhar o artigo 7 completinho e depois vamos dar continuidade na questão da legislação trabalhista, abordando os principais temas que caem em concurso e na OAB principalmente. Beleza, pessoal? Obrigado por estar aqui. Não se esqueça, dá aquele joinha, se inscreve no canal, manda seu comentário. Abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau.